Hora de informações do Cruzeiro, meu caro. Vamos Cruzeiro! Rafa Nobre, conta pra gente, Xará, quais são as quentes do Cabuloso, às vésperas do início de mais um Campeonato Mineiro. Pois é, Xará, boa tarde pra você mais uma vez, boa tarde pro Samuca, o Lelhão e também o Seabra aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, finalmente acabou, né? A pré-temporada encerrada, a pré-temporada foram 19 dias, e aí dias corridos, né? Claro que não foram dias trabalhados. Cruzeiro que se apresentou lá no iniciozinho de janeiro, o primeiro time de Minas Gerais dos grandes da capital a se reapresentar numa sexta-feira, e aí o Cruzeiro iniciando já esse trabalho, pensando na temporada 2024 com o trabalho com o Nicolás Larcamon. Então, pré-temporada encerrada com um jogo-treino, aquele jogo-treino contra o Itabirito, vitória por 2-1 de virada. Enfim, é o Cruzeiro já às vésperas do início do ano e do início do Campeonato Mineiro, jogo marcado para amanhã. Nova Lima, Castor Cifuentes, 7 horas da noite, ingressos para a torcida do Cruzeiro não disponíveis mais, poucas horas de venda, o torcedor do Cruzeiro esgotou os ingressos para a partida de amanhã. Se a empolgação não tá enorme, vamos dizer assim, pelas contratações, por tudo que fez o Cruzeiro para a temporada, ansiedade e expectativa sim, por ver o trabalho, principalmente o trabalho do Larcamon para esse ano, o que tá preparando o treinador argentino dos 6 contratados. A gente até falou isso ontem, 2 deles não estarão amanhã com a equipe para essa estreia, o Veron e o Romero, entregues ao departamento médico, o departamento de saúde do Cruzeiro, já pensando no ano, né? Vai ser um ano cheio, vai ser um ano complicado para o Cruzeiro, 4 competições, então muitos jogos, diferente principalmente do que faziam esses jogadores. No caso do Veron, apresentou uma diferença muscular entre uma coxa e outra, então tá fazendo um trabalho de reforço muscular para que, diferente do que fez no Porto, tenha um ano sem lesões no Cruzeiro, o atacante contratado para essa temporada de 2024. Por outro lado, o Cruzeiro ontem a gente teve a notícia da volta à preparação física do Felipe Machado. Ele machucou no final do ano passado, já não participou dos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, na reta final do Campeonato Brasileiro, por conta dessa lesão muscular, foi liberado. Hoje foi a vez do Matheus Vital. O Vital fez o primeiro trabalho com bola com a equipe já nesse último dia de pré-temporada. Com certeza não inicia o jogo amanhã, mas pode ser que seja uma opção vital para mais uma opção para esse meio campo do Cruzeiro. Aos poucos, o Cruzeiro vai esvaziando o departamento médico. Acho que isso é importante até para dar opção pro Larcamon que tá chegando agora, né? Muito importante, né, Rafa? Principalmente essas contratações aí que foram pedidas, claro, ou não sei se foram pedidas, foram aprovadas pelo menos pelo Nicolás Larcamon, e aí ele começa a ter as opções para ele montar. Outro dia a gente fez aqui o nosso exercício, né? E com certeza o Larcamon também já fez o dele, né? E o dele é o que importa, né? Porque é o que vai pro campo mesmo. E para esse exercício ser bem feito, para ele ter como escalar um time, né? Como montar, como começar bem a temporada aí do Cruzeiro, ele tem que ter todo mundo à disposição. Claro que para essa primeira rodada aí amanhã, lá no Penidão, ele não vai ter todo mundo ainda à disposição, mas aos poucos vai esvaziando, como você disse, o departamento médico, e aí sim ele começa a ter todos os jogadores, ele vai poder montar o que ele quiser dentro do leque de opções que ele tem, que foram contratados, principalmente os que já estavam aí, né, da temporada 23, aí até uma turma de antes, e a turma que chegou também. Aí tem todo mundo à disposição. Agora pode montar o seu time aí, Larcamon, e vamos ver o que dá, né? Samuca, e aí pra gente já pensar na estreia de amanhã, time praticamente o mesmo, com exceção do Romero, né? Aquele time que venceu o Itabirito, jogo treino da quinta-feira passada, com exceção do Romero, é aquele time, provavelmente, né? Estamos no campo da hipótese aqui, porque a gente... você até que teve lá no final de semana na Toca, né? Mas acho que não vai fugir muito daquilo não, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. A base com certeza vai ser aquela, né? O Cruzeiro deve divulgar ainda em alguns instantes, né? Talvez aí até o início da noite a lista dos relacionados, e aí vamos ter alguma ideia, porque se tem algum problema de ordem médica, enfim, mas com certeza a base é aquela que iniciou o jogo treino diante do Itabirito. Eu vou guardar aqui, vamos dizer, 2 dúvidas, porque no que o Cruzeiro informou foram 2 alterações. Então, o Romero a gente sabe que é uma questão de fazer um trabalho de fortalecimento, de reequilíbrio muscular.
e aí ele está fora deste compromisso. Vamos aguardar para sábado. O Ian entrou ali na vaga dele quando ele saiu naquele jogo treino. Será que joga o Ian? Ou será que joga o Japa? Ou uma outra opção? E naquela ocasião também ele mudou a defesa. Saiu o Zé Ivaldo e entrou o Lucas Oliveira. O Zé Ivaldo, eu vou aguardar também, Rafa, porque ele não joga desde o meio do ano passado, né? Então, até esse jogo treino pode ter mostrado alguma coisa. Começou ali atuando ao lado do Neres e de repente você ficar esse tempo todo sem atuar, só treinando, isso faz muita diferença na vida de um atleta profissional de alto rendimento. Então vou colocar essa dúvida também. Agora, se não tiver nenhum outro problema de ordem médica, aí é aquela formação que iniciou diante da equipe do Itabirito, com o Rafael Cabral, com o William, com o Neres, com o Marlon, Lucas Silva, Matheus Pereira, Robert. E tem uma outra dúvida também. Não sei se ele joga com 2 centroavantes. Se tivesse que apostar, eu apostaria que não. Aí tem o Arthur Gomes, que naquela ocasião ficou no banco e entrou depois e marcou um bonito gol. E acho que entre os 2 centroavantes, o Dineno é o preferido para começar como titular. Tem essa dúvida aí, né, Lelhão? Mas como é engraçado, né? O ano terminou não tão bem, vamos dizer assim, pro Papagaio, que tava praticamente encostado, foi pouco utilizado na reta final do Campeonato Brasileiro, depois que ele volta de lesão e tal, enfim, ele não foi tão utilizado assim. E quem larga na frente, pelo menos naquela reta final, e vai bem demais, termina bem demais o brasileiro, é o Japa. E aí, pelo menos nesse primeiro contato aí que teve o Larcamon, do que a gente pôde ver, o Ian Lucas, parece que, como disse o Samuca aí, tem essa preferência aí, pelo menos foi o escolhido para a vaga do Romero. Mudou o treinador e algumas opções pelo menos ganharam vida nesse início de trabalho. É cedo, claro, pra gente poder falar, mas pelo menos alguns nomes que a gente até meio que tinha esquecido ali, eles voltaram a ser cogitados no Cruzeiro, né, Lelão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa, é verdade. Pô, você tá falando do Ian Lucas aqui, ele é um volante de pegada, né? Foi mais até utilizado pelo Paulo Pesolano, né? Vocês podem me corrigir. E depois ele teve poucas oportunidades na sequência da temporada. Entrava num jogo ou outro aí, não foi? Foi. Tanto que ele andou muito até sumido depois que foi fixado ali o meio de campo com o Matheus Jussa sendo o primeiro volante e principalmente após a chegada do Lucas Silva também, e até o Cruzeiro com o Zé Ricardo, Samuel, que adora o Zé Ricardo, né? Falava um grandíssimo treinador e tal. Ele jogava com 3 volantes e colocava o Felipe Machado. Mas realmente, eu até esperava que fosse o Japa, naturalmente, porque afinal de contas a sequência para um jovem jogador como ele, não que o Ian Lucas também seja um velho gagá, pelo contrário, ele é tão jovem quanto o Japa, só que o Japa terminou como titular e foi titular no momento dificílimo do Cruzeiro na temporada, que era decisivo para a manutenção na primeira divisão. E sobre o ataque ali, realmente foi, né, surpreendente a escalação do time com 2 centroavantes, o Papagaio junto com o Dineno, mas depois entrou o Arthur Gomes. Ele certamente entrou na vaga do Papagaio, né? Tanto que ele entra e faz até o gol da vitória no jogo treino sobre o Itabirito. Então, sabe, o Robert também difícil tirar, terminou o ano bem, deve ser realmente o time que jogou a primeira parte do treinamento lá na Toca 2, né, Rafa? Ô Lelão, são 5h16. Samuel, eu queria te perguntar uma outra questão aqui, fugindo um pouco desse tema da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, sobre a reviravolta nesse caso do Daniel Júnior, né? Do que estava aparentemente certo com o Coritiba, da ida dele pra lá, da vinda de um jogador pro Cruzeiro, e a reviravolta no sentido de que agora o Daniel Júnior tá, bem dizer, só falta ser anunciado pelo Esporte Clube Vitória, né, cara? Isso mesmo, foi reviravolta da reviravolta da reviravolta, porque o Cruzeiro tinha a ideia de cumprir com o que foi acordado com o Coritiba,
Mas a partir do momento em que não tem a assinatura do jogador e a história começou a virar uma novela, o Cruzeiro foi até onde pôde e ficou em duas situações. Ou você aceitava negociar com o Vitória uma venda, receber uma grana, manter um percentual, ou então o atleta voltaria a ficar treinando à parte na Toca da Raposa 2. Nessa altura do campeonato, você rasgar dinheiro não vai acontecer, né? Então o Cruzeiro explicou ao Coritiba que se manteve firme no negócio até o máximo que dava, sem o aval do jogador, sem a assinatura, sem a viagem dele para Curitiba, não teve outra solução a não ser negociar realmente com o Vitória. O atleta já está em Salvador, já até apareceu aí com a camisa de treino, é questão de tempo. O Vitória, pelo que eu apurei, ele melhorou a condição daquela oferta inicial, está comprando um percentual maior do atleta. O Cruzeiro mantém também um percentual em caso aí do Daniel Júnior ele vingar lá no Vitória, e aí a negociação está sacramentada. Claro, falta a assinatura de contrato e a oficialização dos clubes, mas é um acordo muito próximo de acontecer realmente. O Vitória que subiu, né, da Série B para a Série A, tá tentando se reforçar dentro daquele orçamento que o Vitória tem, né, mesmo com patrocínio da Fatal Model e tudo mais, de estar no hype, tá em evidência por conta dessa questão aí da Fatal Model injetando grana no Vitória, mas tá montando um time dentro das possibilidades, né, financeiras do clube. Levou o Luan, Rei Vitória, da América. Se eu não me engano, Vitória contratou uns 14 jogadores. Cara, contratou gente pra caramba. Osvaldo, que já tava lá, permaneceu e tal. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Daniel Júnior lá no Vitória. De todo modo, sucesso pra ele aí, né? As questões do mercado da bola, como diz o outro, coisas do mercado, né? Não há verdade que dure 24 horas no mundo do futebol e tudo pode acontecer. Ô Samuca, eu sei que você tá no horário apertado aí, meu velho. Queria saber se você tem algum outro detalhe para passar pra gente nessa sua participação aqui em O Tempo Esportes nesta terça-feira. Então, vem uma informação lá da Espanha que o Elche, que está na segunda divisão, tem um interesse no atacante Wesley. Eu conversei com uma pessoa aí do entorno do Wesley, até disse que realmente existe esse interesse, mas que é pouco provável disso acontecer. O Elche está na segunda divisão. Enfim, tem outros clubes sondando. O fato é, ele precisa finalizar a recuperação da cirurgia no ombro e é quase certeza que o Wesley não será aproveitado nessa temporada, será negociado. Só que aí resta saber quais as condições de uma negociação para liberar o Wesley. Acho também pouco provável que um clube vai pagar o que o Cruzeiro investiu no atleta no ano passado. Teria que ser aí um empréstimo oneroso, né? Com o Cruzeiro recebendo alguma coisa e colocando uma opção de compra ali para ver se recupera o que foi investido, viu, Rafa? É isso. Só um detalhe que não dá pra perder, né? Do Elche veio o Palácios, aí o Cruzeiro pode dar o troco, né? Manda o Wesley pra lá. Desculpa, não aguentei, mas eu tive que falar, Lelhão, desculpa. Não teve jeito, né? Não, mas não, aí também não. Não, foi uma brincadeira. Você exagerou, né? Acho que Foi uma brincadeira. O Wesley realmente perdeu muitos gols, mas teve jogos assim onde ele atuou bem, mas realmente depois ali do final do campeonato ficou difícil porque há uma marcação muito grande com ele e ele ainda fala que tem a dificuldade para fazer gol, embora não fosse a função específica dele, né? Eu o vejo com bons olhos, acho que tem que buscar então realmente outro caminho e o Cruzeiro tentar recuperar os 16 milhões de reais investidos nele. Não foi essa a grana? Isso. Pelo menos para ter um retorno, né? Eu acho que tem jeito sim. Eu acho que o Wesley pode render mais do que o Palácios poderia render. Acho que a comparação é que pesou. Foi uma brincadeira só. Mas realmente o Wesley para mim ficou muito abaixo do que se esperava dele. Mas muito. O investimento foi alto, ele é um bom jogador, já mostrou bola, a contratação foi certa, mas ele para mim mostrou quase nada. É isso. Vamos ver o que acontece também com o Wesley, esse que não caiu nas graças da torcida. O Elche, que é do Bragarnik, né? O empresário. E o BKSS, que é o treinador da equipe espanhola. Samuca, valeu demais, meu velho. Até amanhã aqui em O Tempo Esportes. Um abraço pra você. Valeu, Rafa. Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto.
Valeu demais. A gente segue com esse primeiro tempo do Cruzeiro e, Rafa Nobre, a gente tem um convidado no programa de hoje também, pois né? Então segue pra falar do fim dessa pré-temporada, agora é bola rolando, né? Finalmente aí que o torcedor e a gente também gosta. Amanhã estreia do Cruzeiro pra falar do que foi essa pré-temporada, como foram esses 19 dias com o Larcamón, esse trabalho intenso do argentino. Matheus Pereira tá para poder falar com a gente. Vamos ouvir o que tem a dizer o Matheus Pereira sobre essa pré-temporada do Cruzeiro. A pré-temporada é sempre muito importante, né? Ela ajuda o condicionamento físico, também com a chegada do novo treinador, ideias novas. Então até a gente se adaptar, entender o que ele pretende. Acho que a gente tem trabalhado muito bem durante esses 20 dias. Já podemos fazer um treino aqui também que foi bom, demonstrou algum crescimento físico. E é bom a pré-temporada que ela ajuda muito, né, no condicionamento. E acho que o time tem feito um bom trabalho, a gente está preparado para o jogo de amanhã e para aqueles que vão vir ainda também. Eu não sou nenhum salvador da pátria, mas com a ajuda dos meus companheiros no final conseguimos chegar num bom nível físico e apresentando um bom futebol. Esse ano a expectativa também é sempre alta, é uma responsabilidade grande que a gente tem de representar o Cruzeiro. A gente sabe dessa responsabilidade. Mas a gente vai sempre em busca, dia a dia, trabalhando, colocando nosso futebol em prática e chegar nos melhores resultados que a gente pretende para essa temporada. Para chegar nesses melhores resultados, o Cruzeiro fez um trabalho intenso nessa pré-temporada, alguns dias de 2 períodos, para falar um pouquinho mais do que foi esse trabalho e também fazer um convite para o torcedor do Cruzeiro para acompanhar não só o jogo de amanhã, até porque amanhã já não dá mais para o torcedor acompanhar no Alçapão do Bonfim, mas para acompanhar durante toda a temporada. O Matheus Pereira fala também na FM O Tempo. Vamos ouvir. A intensidade que caracteriza o argentino, né? Muito intenso, mas também com muita bola, muito toque, muito jogo ofensivo. Então a gente está satisfeito, a gente está feliz com a chegada dele. É um prazer para a gente poder estar trabalhando com ele e ele colocar aquilo que ele trouxe para nós e a gente, com o nosso potencial, chegar no caminho certo que a gente está e alcançar os resultados positivos. Fala, Nação Azul, a gente confiamos muito em você, a gente estamos felizes com o apoio de vocês, a gente espera que esse ano vocês nos apoiem como sempre fizeram e vamos sempre ficar juntos, sempre forte, que só assim a gente pode alcançar resultados positivos, coisas grandes que tem pela frente e a gente contamos com vocês. Tá aí, Matheus Pereira, uma expectativa muito grande que pode ser o ano desse o meia do Cruzeiro, o cara que pensa a jogada e que vai deixar os atacantes na cara do gol, como foi no ano passado. A diferença é que esse ano tem uma expectativa muito grande também nos homens que vão receber essa bola, o Dineno principalmente e também o Rafa Silva. Expectativa boa pro Cruzeiro, mas principalmente sobre esse cara que acabou de falar, né, Lelão? O que você espera? Algo além do que ele esse cartão de visitas que ele deu nessa metade do ano passado, tudo que ele jogou no ano passado, Lelão? Pois eu espero que ele seja o jogador que um dia eu vi atuando lá no futebol inglês, né? Pra você ver, os números dele em comparação ao Wesley são números pífios, né? Só pra lembrar. Eu igual respeito a opinião do Seabra, vai falar que também o Wesley não fez nada, eu discordo inteiramente. Se a gente pegar número por número, aí quem não fez nada foi o Matheus Pereira, né? Mas mesmo assim ele teve a importância dele nos jogos. Aliás, ele como jogador criativo, em vários momentos deixou os jogadores na cara do gol e o camarada não finalizou a jogada. Por isso nem sempre também, falando a verdade, os números mostram muita coisa, né? Mas o Matheus Pereira, ele, na minha opinião, ele vai ser a referência técnica do time. Quanto a isso não resta dúvida, eu já vinha com essa expectativa desde o ano passado e a mantenho, né? Tanto que parece que ele vai ser o 10 do time, né? Tem muita especulação aí nessa numeração fixa e a camisa 10 caberia perfeitamente nele. Agora, ele terminou muito bem os últimos 3-4 jogos, ele teve um crescimento, tanto que conseguiu até fazer um gol, não foi? Contra quem que foi o gol, hein? Gol do Matheus Pereira? Foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Isso.
né? E ele já tinha jogado bem o jogo que o Cruzeiro empatou. Não, perdão, Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. E o Arthur fez 2. Não, o Atlético Paranaense aqui no Mineirão. aqui no foi jogo de Mineirão. volta, tá O certo. Palmeiras foi o Nicão. Aqui, ele deu assistência pro Nicão. Exatamente, aqui no Mineirão, e ele conseguiu fazer assistência e havia jogado muito bem lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, que ele colocou, acho que foi até o Arthur Gomes mesmo, na cara do gol para fazer o gol e ele não fez. Foi. Então esse vai ser talvez o cara do Cruzeiro na temporada, pelo menos eu espero. Que ele esteja agora, após uma pré-temporada, inteiro, né? E com disposição para brilhar com a camisa do Cruzeiro. Só um breve comparativo aqui entre Matheus Pereira e Wesley, tá? O Matheus Pereira jogou 15 jogos com a camisa do Cruzeiro. 1 gol, 1 assistência, 1 cartão amarelo. O Wesley chegou no início da temporada, disputou Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. 42 jogos, 4 gols e 2 assistências. Pois é. Olha, mas só uma correção. Eu não falei como que o Wesley não fez nada. Não, você falou que fica quase nada. Quase nada, sim. Aí eu assino embaixo. Pois é, mas quase nada não, porque ele era um jogador tático, Seabra. Sim, mas... Ele em vários jogos ele teve uma importância muito grande, segurando o lateral adversário. Mas não só pelo investimento, e aí, o investimento ok e tal, mas pelo que a gente já viu e pelo que a gente esperava dele. Eu esperava muito mais do Wesley, mas muito mais. Pra mim, o Wesley foi uma contratação acertadíssima, que deu tudo errado. Pra mim, ela deu tudo errado. Eu não vejo o Wesley em condição de, vamos começar esse ano aí, quem sabe, né? É aquela coisa, eu falei várias vezes ano passado do Gilberto. Quem sabe agora o Gilberto não ia, né? Então eu, sinceramente, sei lá, eu acho que é pra começar do zero, zerar algumas coisas mesmo e tal. Aí eu concordo com o Matheus Pereira, falei isso aqui algumas vezes também. Ele começando a temporada, chegou com o carro andando, né? Pra mim, um jogador que mostrou muita bola. Você vê pelo tapa que ele dá na bola, pelo toque que ele dá na bola, ele é refinado, ele sabe jogar. Então, começando a temporada, começando do zero, aquele treinamento inicial, com um técnico novo e tal, acho que pode render mais. Mas o Wesley, pra mim é carta fora do A baralho. partir do momento que Lélio Gustavo defendeu o Wesley, a live desta emissora está bombando de mensagens do tipo: leva ele pro seu time, Lélio Gustavo. Mas eu já falei, eu gostaria realmente de contar com ele. Eu já falei isso aqui abertamente. Jogador rápido, né? E que o Atlético precisa nas pontas. Eu acho que aqui também, às vezes, a gente se precipita e encerra a carreira dos jogadores precocemente. Eu não vou citar nenhum exemplo, porque não são exemplos assim que caberiam ao Wesley, mas eu não acho ele esse cabeça de bagre todo e que não serve. Eu levaria pro meu time, pode ter certeza disso. Eu falei aqui, não falei? Falou. Não, nós vamos fazer esse bem bolado aí, Vargas no Wesley, tá tudo certo. Mas o Lélio tem certa razão, o Lélio tem razão sim, o Wesley é um bom jogador. Tanto por isso é que eu tô criticando, porque ele não mostrou no Cruzeiro pra mim, mas eu acho ele realmente um bom jogador, eu acho que ele pode render sim, eu acho que ele tem bola, já mostrou bola. Para falar de um outro assunto que o Lelhão levantou ali, com a relação à numeração fixa. O Cruzeiro divulgou hoje a numeração fixa e aí tem alguns pontos aqui pra gente observar e debater também. Vamos, para quem acompanha na live, inclusive já tá aí a numeração fixa que postou o Cruzeiro. Vou passar pro pessoal. Rafael Cabral segue com a 1, Gasolina 2, o Marlon a 3. O Oliveira agora pega a número 4, a 4 era do Castano ano passado, né? O Zé Ivaldo, zagueiro, também gosta de jogar com a 5, vai jogar com a 5, tava vaga no Cruzeiro. O Kaique agora pega a 6, é o lateral esquerdo reserva do Cruzeiro, né? O Marlon já gosta de jogar com a 3, então o Kaique assumiu a 6, o Vital segue com a 7. O Rafa Silva pegou a número 8, uma camisa que deu sorte pra ele lá no Uriah Heads, lá do Japão, né? Então ele pegou a 8, tava vaga também no Cruzeiro. O Dineno fica com a 9 e o Matheus Pereira, esse assume agora a camisa 10, era 96 o ano passado, né? E aí o Wesley Ribeiro aí, o Cruzeiro colocou um W Ribeiro ali, não sei se pra poder passar batido, enfim. Wesley com a 11. Olha ele aí, ó.
É porque ano passado era o Wesley R, né? Trocou, Acho que sim. não sei se pra dar um migué ali, mas enfim. O William segue com a 12, o Fernando Henrique com a 15, o Lucas Silva 16, o Ramiro 17, o Arthur 19. E aí, na outra página, o Arthur na camisa tá só Arthur mesmo, né? Então, a partir de agora, acho que o acho que Gomes... o Cruzeiro vai excluir esse Gomes, enfim, é até um assunto pra gente tentar abordar com ele na zona mista amanhã, de repente a gente tenta conversar com ele a respeito disso também. Ian Lucas tem a 20, Machado 23, o Henrique com a 25 da base, né? O 27 pro Neres, 28 pro Palácios, Romero tradicionalmente gosta de jogar com a 29, vai pra ele, o Veron assume a 30, né? Um dos contratados também tá com a 30, o Veron. Outro detalhe aí, o Cruzeiro colocou o Gabriel Veron, né? Gabriel Veron, exatamente. Isso, porque tava uma especulação. Na verdade é o jogador que escolhe, né? E ele que escolheu. Sinceramente, já falei isso aqui, eu acho isso uma bobagem, mas tava uma especulação, já colocar Veron na camisa, claro que tem que pôr o nome do cara. É o nome dele. Lá no Porto, quem que falou que ele era 7? Eu até pensava que ele fosse ficar com a camisa 7, vai ter o Matheus Vital, né? O Vital já é a dele, né? Já jogava com a 7, né? Enfim, o Bilu com a 31, Juan Santos tem a 34, Elias a 40, o Léo Aragão também chegou goleiro para essa temporada 41, João Marcelo zagueiro 43, João Pedro 55 já para 77, Robert 80 e 98 pro Anderson, o segundo goleiro do Cruzeiro. O Léo, imaginar que possa ser o terceiro goleiro, né? Enfim. Esse Elias aí que falou, não é o Elias, não, viu? É o papagaio. É o papagaio. Por que não coloca papagaio logo? Não falou que não é pra chamar mais de papagaio, depois fala que pode, depois fala que não pode, tá igual o Nonoca. Meteram um R Elias ali, né? Ué. E o Wesley manteve o mesmo nome do ano passado, viu, Lélio? Era da Ponte Ribeiro. Era do Ribeiro mesmo. Já era. Era da Ponte Ribeiro. Tá aí a numeração fixa do Cruzeiro pra temporada, Xará. Pois é, aqui, enfim, não sei se diz muita coisa o fato do Wesley estar aqui, né? Acho que o Cruzeiro conta assim com ele, tem essa sondagem do Elche da Espanha, né? Como disse o Samuca, mas eu acho que isso realmente não deve prosseguir, pelo menos dentro do que a gente tem apurado, isso não deve seguir, não é a ideia do staff do jogador jogar a segunda divisão do Campeonato Espanhol, enfim. Para mim também, não sei se seria bom para ele também jogar a segunda divisão espanhola. Depende da proposta, né? Depende da proposta. Eu acho que para jogar a segunda divisão espanhola não é nada de outro planeta, mas se a proposta vier, se for o que o Cruzeiro pretende, se for o que o Wesley, o staff dele pretendem, não sei, eu acho que tem grandes problemas jogar no Elche, não. Amigo, é oportunidade. De lá pode ser uma vitrine para uma colocação em outro clube. E o momento dele não é de se pedir muita coisa, né? De achar que ele vai pro Barcelona, pro Real Madrid, né? Não é. Então, o momento dele realmente tá meio em baixa. A hora de voltar, né? Quem sabe? Tem que ver se ele quer também fazer um esforço para poder voltar. Xará, só pra gente rapidinho falar da Copinha, né? Claro, o Cruzeiro ontem bateu acabou vencendo o Flamengo, né? Por 2-1, gols do Bruno Alves, passe do Joseph, né? Que acabou encontrando o zagueiro de cabeça, fez 1-0 pro Cruzeiro, já no segundo tempo, né? Depois o Guimeira acabou marcando o segundo do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-1, agora enfrenta o Corinthians, jogo marcado para Neoquímica Arena, 3:30 da tarde da próxima quinta-feira. E aí, claro, a gente vai acompanhar tudo e vai ter transmissão da FM O Tempo também. Boa, 3:30 da tarde aqui nos 91.7. Léo Campos vai fazer o jogo da final da Copinha, Cruzeiro tentando o bicampeonato do torneio. Léo Campos, Fernando Martins Miguel e Rafa Nobre. É isso aí. Eu tô no jogo do Coelhão agora. Junto comigo. Substituição na FM O Tempo, sai Rafael Leal, vai pro jogo do Quei. Aliás, eu tô amanhã também, amanhã com Fernando Martins Miguel no jogo do Atlético, né? O senhor que é o rei da escala, o nosso Daniel Seabra, um homem calendário aqui da empresa. Nós já montamos umas escalas aí hoje. Meu amigo, temporada começou, neném. Acabou com milho, acabou a pipoca. Aqui, daqui a pouquinho a gente volta a falar do Cruzeiro, vamos trazer mais detalhes também sobre essa Copinha. Final contra o Corinthians, né? Decacampeão da Copinha. A máquina de ganhar títulos na Copinha. Daqui a pouquinho a gente fala mais do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes.